Olá, estamos aqui com o nosso podcast, que já é a nossa programação. Você sabe que toda terça-feira, 19 horas, tem o ReparaPod, que é o podcast do Instituto Reparação. Mas fica gravado. Então se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Instituto Reparação, e também no Spotify. Estou aqui com nosso grande companheiro, amigo e irmão, Ogan, professor Elias Conceição, e estamos, como sempre, o nosso parceiro da jornada aqui, de tantas jornadas, que é o nosso Carlos Sampaio, para mais esse bate-papo. Ogan, Elias, como manda a nossa tradição, somos irmãos, então, na nossa religião, a gente fala assim: a sua bênção, meu irmão, Motumbá. Oxalá te abençoe, Mutumbaxé. É assim que nós procedemos sempre. Tua bênção, meu irmão. Que Oxalá te abençoe, Oxaguiã te proteja. Axé, E axé. caminhando junto, Mojubá, meu respeito. Então, nós nos tratamos com respeito, com carinho, com amizade, com familiaridade. E estamos aqui com o nosso Carlos Sampaio, que é um militante da advocacia negra, que é o vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, que defende os direitos dos advogados e das advogadas no exercício da profissão. Né? Então, esse é o nosso podcast. De novo, lembrando, se inscreve lá no canal do YouTube Instituto Reparação e também no Spotify para poder você acompanhar. E segue o Instituto no Instagram. Professor Carlos Sampaio, por favor. Pronto, que legal. Hoje quero dizer a você, meu irmão Elias, que é uma honra recebê-lo. Você é um homem que combate a intolerância religiosa. E isso não é uma missão fácil, né? Porque eu vejo que além de você combater, você tenta unir todas as religiões. E que não é fácil, a gente já viu agora recentemente um conflito que está acontecendo, um conflito sangrento, que é lá na Palestina, Israel e Palestina, e a gente está vendo aquele povo sofrendo, que ali há um misto de política com religião, e por isso que eu digo que a sua missão não é fácil, né? Mas seja bem-vindo. Bom, prazer em estar aqui, irmão Ailton, irmão. Realmente a missão não é fácil. É aquele tipo de coisa. Nós que somos educadores temos uma máxima de dizer: você faz educação por amor, né? Então você entra em algumas lutas, você entra em algumas frentes, porque você enxerga que aquilo tem um propósito maior e que vale o seu suor, que vale o seu sangue, vale a sua caminhada, vale a sua dedicação, vale a sua entrega. E trabalhar em busca de uma harmonização, de um equacionamento no que diz respeito à não intolerância, né, religiosa, contra o racismo, contra o ódio religioso, é algo que de certa forma satisfaz, mesmo com todas as dificuldades. E dentro daquilo que eu participo com maior efetividade nessa linha, que é a coordenação do Conselho Interreligioso da Bahia, o CONIRB, nós tentamos desde a implantação, desde a formulação, que é quando nós agregamos e convidamos indivíduos, cidadãos das mais variadas religiões. Nós temos no CONIRB hoje pessoas da Hare Krishna, né, da comunidade Bahá'í, comunidade evangélica, batista, né, umbandista. Né, nós agregamos a Igreja Católica e todos aqueles que se sintam à vontade, mesmo que não se digam professar alguma religião, eles são convidados, desde que tenham em comum esse nosso ideal de demonstração para a sociedade que é possível viver de uma forma harmônica. Nós nunca dizemos o seguinte: não haverá um conflito. O conflito ele é natural quando parte de uma discussão para se chegar a um denominador comum, até porque nós somos seres pensantes e se cada um pensa, é natural cada um pense às vezes de formas diferentes. O entendimento nosso sobre as questões religiosas advém de séculos e séculos e séculos, e é praticamente impossível você determinar qual é exatamente, o pai da criança, né? Eu gosto de metaforizar muito as coisas para que as pessoas entendam que você não vai conseguir dizer o princípio realmente é este. Eu entendo que o princípio real trazido por nós é da unidade, a unidade que nos faz irmãos
E por sermos irmãos nessa unidade, não devemos tratar o outro com diferença. A escolha de cada um, a escolha por determinado segmento religioso, advém de uma questão muitas vezes cronológica, né? Uma questão de espaço geográfico, é uma questão que está muito além da nossa capacidade de entendimento quando nós buscamos apenas a ideia de que o meu é o melhor. Aquilo que eu sigo, aquilo em que eu acredito é que tem a verdade única. A verdade única na minha concepção, enquanto homem do candomblé, enquanto homem que busca entender a natureza, é de que nós somos parte dessa natureza. E se somos parte dessa natureza, nós temos todas as outras coisas que compõem a natureza como os elementos equacionados, iguais. Tanto é que buscamos tanto um equilíbrio em meio a esta natureza, né? Tentamos não desmatar, tentamos não provocar incêndios, tentamos preservar os mananciais naturais, porque nós entendemos que sem eles nós não teremos continuidade, ou seja, a vida ela deixa de alguma forma de existir em sua plenitude quando você não tem um equacionamento desses elementos naturais, e nós fazemos parte disso que é natural, nós somos partes, né? Ou melhor, parte, se quisermos unificar, dessa natureza. Meu irmão Elias, eu tenho uma curiosidade e, na verdade, eu gostaria de saber como você vê essas lideranças, porque uma liderança religiosa, ela tem influência sobre os seus adeptos da religião. E quando você vê uma liderança religiosa instigando, jogando contra o outro, contra a outra religião, estimulando conflito, que a gente viu recentemente algumas lideranças respeitadas e tendo um posicionamento de instigar, não cabe a mim agora citar quem, mas cabe ele instigar o conflito. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Você que está numa luta de combate à intolerância religiosa. Certo. Eu costumo dizer sempre, diante dessas questões, que estar em uma religião, fazer parte de uma religião, nem sempre significa pertencer integralmente à religiosidade. Eu vou ficar usando a palavra religião, embora alguns debatam essa coisa de religação, que é uma expressão trazida a partir do catolicismo, e que nós, por exemplo, de matrizes africanas, não precisamos usar essa expressão, né, de religação, já que estamos em comunhão com a natureza, então estamos permanentemente em contato, mas eu vou deixar isso um pouco de lado porque é uma outra discussão. Na verdade, eu entendo que essas pessoas, elas não conseguiram ser parte da religiosidade que elas dizem professar. Porque a partir do momento que você é integrado àquilo que você diz professar, você entende o seu princípio básico. E aí a grande questão é, qual das religiões, quais das instituições que professam uma fé não tem por base o amor, a fraternidade, a ajuda mútua? Porque até onde eu consigo enxergar, até onde eu consigo, né, construir pensamentos relacionados a essa nossa espiritualidade, que eu também não vou debater porque alguns vão debater a espiritualidade não está relacionado bem à questão religiosa. Gente, mas aí a gente vai entrar numa discussão etimológica e eu vou buscar o que é o sentido de espírito para um, o que é alma para outro, e aí a gente vai ter outro, não é, artigo para defender. Mas a grande questão é, se você é um homem de fé, se você fala em nome de um ser maior, um criador, uma divindade, independente da nomeação, você está buscando atingi-lo, chegar até ele. E geralmente você diz que ele é o dono da razão, ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece todas as coisas, ele é justo. E se ele é justo, ele quer justiça. E onde é que está a justiça quando eu não te quero bem? Porque você resolveu professar uma religião diferente da minha. Você resolveu seguir um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar. Então, para mim, são pessoas que, na verdade, ainda não atingiram maturidade espiritual. Eu lembrei aqui agora da nossa saudosa Macota Valdina Pinto. Ela gostava de citar um ditado angolano
diz mais ou menos assim: Deus está presente em cada um de nós. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está aqui nesta sala, neste estúdio, nas pessoas que estão aqui. E quem não é capaz de respeitar o Deus presente em cada pessoa, em cada ser humano, não é capaz de amar o Deus invisível que está lá no céu. Eu acho isso uma lição muito legal, porque tem gente que diz que acredita, que crê, mas pisa, humilha o irmão, o próximo, o colega, o vizinho, porque não reza na mesma igreja, a mesma Bíblia ou do mesmo jeito. E esse ensinamento angolano que a Macota Valdina sempre nos trouxe, nos trazia, eu acho que nos chama a essa... Eu gosto de falar assim, Olga Elias, se diante da barbárie, de tanta gente morrendo, de tanto sofrimento, desemprego, violência contra as mulheres, guerras, se Jesus se encontrasse com Oxalá, eu acho que os dois dariam as mãos e fariam a campanha juntos. E tem gente que não entende isso. Então, quando vê alguém de branco, ou com a conta, ou com o filar, ou com o equeté, aí xinga, fala mal, deseja mal, diz que está amarrado em nome do Senhor. Não é em nome do Senhor. Está amarrado, entre aspas, em nome do desrespeito e do racismo. E falar sobre isso, eu gosto de diferenciar. Durante um tempo, a gente falava queremos tolerância. Em 2004, criamos a frase tolerância é pouco, o nosso povo exige respeito. Porque tolerar é algo provisório. Por exemplo, chegou atrasado 15 minutos, tem 15 minutos de tolerância. Tolerar é tipo assim, eu lhe tolero enquanto eu não lhe modifico, né? Mas vou trabalhar para tal. Mas enquanto isso eu vou tolerando. Como é que está você? Eu estou tolerando, estou levando, mas não gosto, não respeito, não quero, né? Ou então diz assim, eu tolero, mas é ele lá. Não quero nem perto de mim. E nem quero na minha casa. E hoje nós sabemos que o racismo é religioso porque ele não atinge todo mundo igual. E quando você tem intolerância contra evangélicos, alguém que está com a Bíblia e que é maltratado, ou alguém que está com um terço e é maltratado. Mas as ocorrências no Centro de Referência Nelson Mandela e na COECID, que é a unidade da Secretaria de Segurança Pública que trata do tema, nós temos, tipo assim, um número expressivo, mais de 90% de atos de intolerância é contra as religiões de matriz africana. É contra o candomblé e é contra a Umbanda. O professor, que além de Ogan, também é um professor de ciências, das letras, da literatura. Como é que você avalia os casos de racismo religioso e essa dicotomia racismo e intolerância? Como é que o senhor avalia isso e como é que o senhor tem visto essa questão? A questão de racismo e intolerância. Você disse muito bem, irmão Ailton. A questão da tolerância, né? Te tolerar significa dizer, estou contigo ali a uma certa distância, você pode fazer algo ali, desde que não esteja junto comigo, mas se eu estou em um espaço que eu considero determinado meu, eu não te quero presente, né? E isso aí desvirtua um pouco daquilo que seria, num primeiro momento, esse pedido de não, né? Intolerância que a gente combatia há muitos anos. Mas, voltando à questão, nós estamos mesmo buscando o respeito. E aí, enquanto acadêmico, enquanto professor, nós nos debruçamos, evidentemente, sobre algumas questões e eu já cheguei há algum tempo à conclusão de que nós temos um problema que é histórico a partir dessa não educação do todo, né? Nós somos uma população de maioria negra. Há poucos dias eu falava ali na Praça da Sé, no dia do ato da lavagem do Zumbi dos Palmares, que nós precisávamos, inclusive, tornar o dia feriado. Agora já estamos, né, porque era uma proposição, né, já advinda, então já estamos com esse dia como feriado nacional, e isso vai ser de um ganho muito importante. E a questão que nós precisamos agora é trabalhar a educação de base, porque esse desrespeito às nossas, mais variadas religiões, advindas desse processo
da diáspora negra, como muitos gostam de dizer, ela tem um cunho altamente relacionado à ignorância no seu sentido mais pleno, ou seja, o desconhecer, e todo um trabalho que foi feito de negacionismo diante da nossa alta capacidade de superação de tudo aquilo que tentaram fazer para que nós negássemos, renegássemos ou abandonássemos a nossa fé. Nós somos um povo que deveria estar em livros, enciclopédias, como referência de sabedoria e de superação das mais cruéis formas de tratamento de um ser humano, porque desde o início nós nem considerados humanos éramos. Então, nós conseguimos superar isso tudo e isso precisa estar nos livros, isso precisa estar sendo alvo das mais variadas explanações em todos os espaços da sociedade brasileira, principalmente. Porque, por incrível que pareça, por estar em sala de aula, em vários momentos, com uma diversidade de alunado muito grande, você chega à convicção de que nós estamos, de certa forma, ainda meio que distantes de um processo de conscientização desse respeito que as religiões de matrizes africanas precisam ter. Porque aquilo que nós estamos formando, a massa, ela não tem ainda uma semente plantada no que diz respeito ao entendimento do que somos exatamente. Ou seja, falta à nossa população, de fato, a ideia de pertencimento. Os nossos jovens negros, muitas vezes, que diferentemente daquilo que nós vemos em alguns programas, empoderamento negro, isso e aquilo, isso é uma parcela ainda muito restrita diante do universo de jovens que nem faz ideia de quem foi Zumbi, de quem foi Dandara e do que nós passamos para chegarmos até aqui. Então, não há ainda um processo de demonstração, de exposição do que somos de fato. Para muitos, aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa origem, não tem ainda o valor devido. A capoeira, o samba, o candomblé, o maculelê, as mais variadas formas de representação da nossa cultura, mesmo que ainda misturada e agregada às culturas indígenas, elas não têm representatividade significativa. Só para citar um exemplo, uma escola que eu trabalho, ela se propôs exatamente por viés dos alunos a fazer o Halloween no dia 1º de novembro, primeiro dia do Novembro Negro, mas esse mesmo Grêmio Estudantil não se propôs a fazer atividade nenhuma relacionada ao Novembro Negro. Isso eu procurei em diversas salas, estabeleci um diálogo com os meninos e a grande questão é, o que está na cabeça deles? Bonito é o Halloween. Fazer samba de roda, fazer uma demonstração teatral aqui com valores étnicos negros, eu não vejo isso. Os próprios programas relacionados ao Novembro Negro, eles são muito opacos para a maior parte das comunidades. Eu tento fazer a exposição desses fatos. Toda vez que nós vamos a um evento, eu chego na escola, eu tenho um grupo de Instagram, eu jogo alguma coisa lá para ver que as pessoas vejam que nós estamos caminhando também em busca desse reconhecimento, desse entendimento e desse respeito, que é o mais importante, que haja o respeito. Você só vai respeitar a partir do momento que você conhecer e entender a importância daquele outro. Enquanto a sociedade não nos enxergar como algo, como alguma coisa, como seres humanos que foram responsáveis pelo florescimento dessa nação, de fato, com sua sabedoria, com sua inteligência, nós não vamos conseguir chegar à metade do caminho. Então, o trabalho ele tem um cunho educacional em primeiro plano. E essa educação, agora que as instituições famílias estão, de certa forma, fragilizadas por conta de um monte de questões, tipo o extremismo do capitalismo, então você tem a necessidade de também reestruturar essas famílias. Porque à medida que você tem um pai e uma mãe que não tem como assessorar o seu filho, talvez até ele tendo alguma noção, mas ele não vai estar ali para dizer a ele, não, calma, não é bem assim, deixa a cargo do outro fazer essa educação,
fica mais difícil. Então, quando ele vai para a escola, ele vai encontrar 12 professores durante a semana e você tem um professor falando sobre isso. Nós temos 20 anos da 10.639, nós temos 15 anos da 11.645 e você não tem efetivamente quase escola nenhuma sendo fiscalizada para que essas leis sejam cumpridas. Ou seja, a educação relacionada à cultura afro, à cultura indígena, elas estão passando apenas como algo folclórico em uma semana ou um dia, dentro das instituições de ensino. Interessante isso que você falou, porque a gente já faz uma luta e chega um momento que você diz assim, não, está resolvido. Eu vou partir para outra luta. E de repente vem uma cultura americana para cá, começa a entrar em nosso dia a dia, nossas crianças, que a gente já procurou fazer, deixar o lugar deles, começa a aderir essa cultura do Halloween. E é aquela música que Edson Gomes, uma vez até você lembrou, vamos amigo, lute, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Pois é. E a nossa luta tem que ser diária. E olhando para frente, olhando para o que a gente já fez. Porque se a gente deixar nossas crianças, né, soltas, elas vão aderir a novas culturas e descartar a nossa. Que não é fácil, é difícil, mas é a luta. É porque aquilo que foi feito propositalmente, intencionalmente, que é o desaculturamento, né? Tratado em um poema, eu gosto muito de um poema do Oswald de Andrade, que é Erro de Português, que se relaciona ao indígena, ele diz... Fica à vontade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Esse é um poema de Oswald de Andrade, poeta modernista aqui brasileiro, um branco, mas não é isso que importa no momento, até porque os modernistas, eles criaram uma revolução na literatura, de alguma forma. Mas a grande questão é o que esse poema te diz. Não, o homem branco vem e veste o indígena. Ou seja, ele faz a transplantação cultural, né? Ele impõe a sua cultura. Então, naquele momento, você tinha uma imposição. Quando nós viemos de África, nós também sofremos essa imposição. Então, lutamos para não ceder plenamente a essa imposição, criamos o sincretismo, que é outra coisa que deveria estar nos livros de história como representação dessa inteligência, dessa nossa sabedoria. Eu questiono muito isso, por que nossos livros, nossos anais não relatam essa nossa supercapacidade de superação de tudo, porque o que é você ser capturado, o que é você ser trazido no porão de um navio mais de 3 meses, o que é você ser jogado no meio de uma praça, ter suas entranhas escancaradas para ser avaliada, alguém dar um preço por você, misturar você, chicotear você, e mesmo assim você dizer, eu ganhei Pataconeu, a gente vai continuar seguindo, porque o orixá, ele é vivo, é natureza. Então, onde tem natureza, nós estamos, você não vai nos quebrar. Aí eu vou lançar a mão aqui de uma frase do Baco Exu do Blues, né? Humanos nunca matam deuses. Humanos nunca matam deuses. Tá lá numa música do Baco Exu do Blues, né? E não matam, velho. E é por isso que nós estamos aqui, né? Nós somos deuses personificados. Como você disse bem na frase da Macota Valdina, Deus está em nós, Deus é algo que está além da nossa capacidade de compreensão, como está lá também nos belos versos do Gilberto Gil, na música Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Você vai subir ao céu, você vai se desvestir, você vai tirar suas amarras, toda a sua prepotência e tal, e vai subindo, mas quando chegar lá, você não vai encontrar nada do que você pensava encontrar. E é nisso que eu me pego para dizer que nós ainda não sabemos exatamente aquilo que procuramos, nós imaginamos. Então, por que nós ficamos nessa soberba aqui embaixo dizendo o meu é o amarelo é o melhor, o vermelho é melhor, o branco é melhor? Não, todos serão bons a partir do momento que você entenda que eles servem como coisa única para a nossa vivência de forma respeitosa e harmônica, né? Diminuindo os conflitos. Você citou muito bem a questão lá da Palestina, o Hamas, Israel, aquele conflito que é territorial, né? Eu gosto muito de falar dessa questão que a maior parte desses conflitos são territoriais, né? É briga por território. Nós aqui temos as questões dos quilombolas, que são extremamente territoriais. Nós sabemos o que é guerra territorial. Nós temos a questão do marco temporal com os indígenas, questão territorial. Então, tudo, na verdade, parte de uma questão territorial, aquela ideia do ser humano, do homem, de não mais um espaço, sabe, mais um pedaço que é meu. Não entendo para quê. Porque
porque você só usa 1,20 m por 3 e agora nem mais isso, porque são umas falanges, como é que diz, uns apartamentos invertidos umas agora. curvazinhas Que rasas, agora você bota um dentro do outro lá embaixo, então eu não sei nem para que essa guerra toda. Nós estamos conversando com o professor Elias Conceição, coordenador do Conselho Interreligioso da Bahia e que é OGAN. OGAN de quais terreiros? São 2 terreiros? Sim. Oficialmente, né, como a gente gosta de dizer, eu costumo dizer às pessoas que, para evitar esses conflitos, eu digo, gente, eu acho que quando nós somos uma pessoa da religião, quando nós somos uma pessoa de candomblé, nós somos a representação de todos os irmãos, como você disse muito bem na abertura aqui, né? Nós nos tratamos com tanto respeito que pedimos bênção um ao outro, porque entendemos que essa bênção, ela vem, né, do orixá que nos guarda, né, dos nossos ancestrais. Então, quando você pede bênção nos terreiros, é ensinado que, na verdade, você é que ganha. Quando você pede a bênção, é você que ganha, porque eu digo, Oxalá te abençoe. Então eu estou pedindo para que Oxalá abençoe o seu, né? A mesma coisa, ele vai me dizer que Ogum te abençoe. Então eu estou pedindo para que Ogum me abençoe. Então, na verdade, quem recebe o presente é quem está pedindo a bênção. E você, quando profere o desejo, claro que a energia é uma coisa muito séria e a gente precisa estar tomado pela energia da benevolência, né? Da paz, da harmonia, para poder... A gente não dá o que não tem, né? Na nossa religião a gente aprende isso também. Então, quanto mais você cultua o seu interior, a sua paz, a sua harmonia, o seu equilíbrio, você vai conseguir passar isso para as pessoas, né? É muito bom você chegar no lugar, as pessoas dizem assim, poxa, você chegou, eu senti que o ambiente ficou melhor. Pô, você nem percebe direito aquilo, mas você começa a entender que você está no caminho certo. Porque as pessoas estão sentindo aquilo que você quer. Entendeu? Então você está externando, você está conseguindo, né, passar pelos poros essa energia. E aí eu sou, como você perguntou, do terreiro Olufanjá, é um terreiro que vai fazer 50 anos no ano que vem, né, lá no bairro do Beiru, Tancredo Neves, né, e criado por minha avó consanguínea mesmo, né, Almira Costa de Oliveira, né, uma mulher de Oguian com Olufã, né, do Oxalá, pense aí, né. Foi casada com um homem chamado Antônio Bastos de Oliveira, um homem que veio de São Félix, Ogã, filho de Ogum, não é? Que muitos diziam assim, esse homem era um bruxo e tal, porque ele sabia muita coisa, aquele povo que a gente dizia assim, traz na unha, né? E lá no Olufanjá eu tenho minha iniciação, até porque nós nascemos praticamente dentro do terreiro, né? Até hoje eu estou morando lá com meus pais, então eu tenho 53 anos dentro do terreiro morando, né? Eu tenho 54 anos, então já tenho 53 dentro do terreiro e nossa vida é um misto que não consegue se separar, né, da vida social, religiosa e acadêmica e tal. E tenho também a minha história com o Pilão de Prata, onde eu tenho algumas funções, por isso que eu digo que oficialmente eu também sou do Pilão de Prata e tenho lá o Paiaí, que é o Babalorixá, e as minhas funções oficiais estabelecidas. Então, nesses 2 terreiros eu tenho sim uma dimensão um pouco maior, oficializada, então eu tenho que dizer realmente, eu sou dos 2 terreiros, todo lugar onde eu vou eu assino terreiro Olufanjá e terreiro Pilão de Prata, sem que seja um daqueles casos em que a pessoa sai da sua casa, vai para a outra, não, eu era de tal casa, não, eu sou terreiro Olufanjá, eu sou terreiro Pilão de Prata, e eu sou irmão de todos aqueles que entendem essa coisa de que nós somos irmãos. Se eu preciso chegar num terreiro, alguém está ali, faltou alguém para tocar ali, eu vou ali, eu não sou alabê não, mas a gente arruma ali e vai ajudar, é importante é fazer com que a harmonia se estabeleça. É porque não tem padre de uma igreja só, nenhum pastor. O pastor é pastor. O padre, ele é padre. O padre católico, apostólico romano, ele é padre em qualquer lugar que ele chegar. Então eu tenho essa compreensão também. O Ogã, ele é Ogã. Ele pode ser, como no meu caso, foi iniciado, o rito iniciático deu-se na casa de Oxumaré. Então eu tenho reverências, respeito e tenho uma liderança religiosa que me orienta, a qual eu sigo e busco cumprir com as obrigações. Como diz o outro, depenar os nossos galos, né? Cada um tem os seus galos para depenar. Agora, você é um Ogã em qualquer lugar que você chegar. Sim, sim. Em outra cidade, em outro estado, onde houver o culto ao orixá, ao vodúncia, a inquice, a caboclo, você se comporta como tal, deve se vestir como tal. Isso. E abençoar em nome dos orixás, no caso do Queto, e tomar a bênção, né? Não ir, um Ogã não pode ir para um terreiro
com a roupa preta, mesmo que não seja o dele, mesmo que ele esteja em Minas Gerais, em outro estado, São Paulo, Rio. O melhor é a roupa branca. Mas se não for uma festa que necessite da roupa branca, mas ele é bom ir com a roupa clara. Não é bom ir de chinelo, é bom ir com um sapato, é bom ir com um filá ou com um equetê. Se vai a um sepultamento de qualquer pessoa, num cemitério, qualquer cemitério, é bom que ele vá de branco. Né? Então, é bom o respeito. Né? O Ogã não pode chegar em um lugar de bermuda jeans, de calça jeans, Camiseta. de camiseta. Não pode, porque você é um sacerdote. Então, você bota uma roupa social. Tudo bem que os tempos mudaram, não precisa mais ir de terno e gravata, mas se puder botar uma roupa respeitosa, né, que cubra seu corpo até o cotovelo, ou uma manga comprida, uma calça, é melhor. Então você se impõe e se coloca com as roupas que são devidas e com as quais você deve ser esperado. Mesmo no mundo mais moderno, onde hoje tem gente que vai para o cemitério com o chapéu do Bahia, do Vitória, do Flamengo, camisa do time, de sandália havaiana, com a latinha de cerveja na mão. Mas não é assim. Não se vai a um cemitério, em qualquer situação, de qualquer pessoa, com esse traje. Mas, às vezes, as pessoas confundem a modernidade com um certo, vamos dizer assim... Quebra de rito, Quebra né? de ritos. Quebra de ritos. E a sociedade, o mundo é feito de ritos. Essa. Ritos orientam a vida nossa na Terra. A bênção, respeito, o silêncio, a passagem, o dar o lugar para uma pessoa mais velha ou que precisa sentar mais do que a gente. Né? São ritos, não é caretice, não é porque é velho, não é porque é chato, não. É respeitoso. Assim como não devemos colocar o som da nossa casa 2 de madrugada, 11 da manhã, da noite, sei lá, alto para incomodar o vizinho. Ah, que nada, ele que se mude, não é ele que se mude. Eu que tenho que respeitar o meu vizinho, né? Eu não posso jogar meu lixo na porta dos outros, nem deixar meu cachorro pitbull sem a mordaça para morder os filhos dos outros. É rito. Ah, não, mas eu posso tudo. Não pode tudo, não. Ah, esse pessoal quer dar ordem. Não é dar ordem, não. Imagine, se cada um fizer no seu prédio, no seu condomínio, o que der na telha, aí eu jogo o lixo pela janela, aí bate na sua mãe que for passando, no seu pai. Aí eu digo que nada, a casa é minha. Sai de baixo que eu vou jogar meu lixo. Não é assim. E eu penso, Elias, que os terreiros nos ensinam muito. Muito. Eu estava aqui pensando, você falando aí, eu aqui pensando. Né? E nós, falei da questão familiar aqui há pouco, e quando eu falo dessa educação de base, aí eu me reporto à questão dos terreiros, que não é que outros lugares não possam fazer ou não façam, mas a nossa vivência de terreiro, eu tenho que dizer, os terreiros são exemplos clássicos e significativos de como se faz essa criação, essa formação dos filhos, né? Daqueles que vão aprender o que é o respeito. A partir de uma hierarquia, você vai ter as limitações, né? Os limites impostos naturalmente, aprendendo o seu lugar de fala, aprendendo o seu local de sentar, aprendendo o seu local de ir, quando não ir, aprender a esperar ser chamado. Você tem direito, tem, mas alguém precisa te chamar para você ir. Eu digo sempre, às vezes eu chego na casa, não, você não entrou aqui porque eu digo que eu não fui chamado. Mas você já com essa idade, você já ganha tantos anos. Eu digo, não, mas manhã me ensinou assim. Porque até tem aquele ditado, a máxima, né? Quem vai sem ser chamado, volta sem ser mandado. E a gente aprende algumas coisas a partir dessas falas dos mais velhos e fica receoso. Já pensou, não, vou entrar aqui, vou pisar ali. Não, se alguém solicitar, às vezes até a pessoa fica acanhada de te chamar, mas eu prefiro me resguardar. E aí, irmão Ailton, é uma questão mesmo de educação. Tudo que você citou aí tem a ver com respeito. Né? Essa nossa sociedade, com essa modernização desenfreada, sem o equacionamento e a limitação necessária, tem trazido transtornos, mas muitos transtornos, mas transtornos seríssimos. Porque a partir do momento que você não tem limites, e você acredita que você pode fazer as coisas porque nós vivemos num país teoricamente democrático, então essa democracia, ela adentra a cabeça das pessoas com a máxima: epa, o país é democrático, faço o que eu quiser, grito a hora que eu quiser, ando do jeito que eu quiser, boto som do jeito que eu quiser, largo meu cachorro ali, faço isso aqui, aquilo acolá. Sim, mas vem cá, a democracia não te diz nada a respeito do outro. Olha a questão,
respeitar o outro, né, do direito do outro, o direito é só para você? É um decreto individual? Não. A democracia, ela prevê o bem comum para todos. E se é para todos, Claro. tem de haver limites. A terra não é nossa. Os terreiros ensinam. E aqui não estou fazendo proselitismo, não, pelo amor de Deus. Não é para ninguém aderir à religião, não. As pessoas são livres para aderir ou não terem religião. Sim, Se quiser sim. não ter religião, não tem. Mas quando a gente fala de terreiro, e é engraçado, porque tem pessoas que não são de terreiros, mas que são baianas, brasileiras e do recôncavo, que tem na matriz cognitiva, no seu fazimento enquanto ser humano, essas orientações, porque a gente querendo ou não, a tradição africana está em nós. Então, mesmo que se negue a nossa africanidade, mesmo que o racismo tente nos afastar da civilização africana, mesmo que o racismo tente menosprezar e hierarquizar, colocando para baixo tudo que a comunidade negra representa, não tem como fugir. Eu lembro de Chico César quando ele fala da cigana analfabeta além da mão de Paulo Freire. Todo mundo na Bahia, parte do Brasil, aprendeu a comer com os nossos ensinamentos das nossas mães. Sim, sim. Porque mesmo as famílias brancas, quem ensinava os meninos a comer eram as mulheres negras. Exatamente. Então, a sentar, a vestir, a tomar bênção, a se comportar, a respeitar as pessoas mais velhas, essa forma de se comportar, mesmo não sendo religiosa ou assumidamente religiosa, Carlos, ela traz esses traços. Por exemplo, muita gente que detesta candomblé e diz que não quer nem saber de candomblé, teve uma rezadeira. Sim, uma bezerra. Quando estava doente, sim. passando mal, espinhela caída, dor não sei aonde, aí ia lá em Dona Fulana, tinha uma senhora moradora da rua, perto, que rezava. Muita gente que detesta candomblé, quando está doente, toma chá de espinheira santa, de alumã, tapete de Oxalá, Usa aroeira para usa fazer... aroeira para fazer a limpeza. Muita gente que diz que detesta candomblé quando está com a vista inflamada. Aí pega a faquinha de cobra, Uriri. né? Uriri. Aí ferve, coa e depois que esfria, lava o olho para desinflamar. E diz assim, não, eu detesto esse negócio de candomblé, aí que eu não quero nem saber. Mas essa matriz do mingau de cachorro, do mingau de carimã, dos chás, das folhas... O leite da né? mama no ouvido. O leite que bota quando está com o ouvido inflamado. Tudo isso, gente, não foi a Europa que trouxe, não. Não foi a cristandade que trouxe, com todo respeito às Santas Casas de Misericórdia. Foi o nosso povo que trouxe isso. Porque, assim, o povo nosso pobre não tinha médico. Não tinha assistência médica popular do Estado, não tinha SUS. Então, eram as crenças, as curas, as promessas, os resguardos, né, que não foram católicos, cristãos, judeus, mas que foram ensinamentos do povo para o povo a partir dessa matriz africana civilizatória, que a gente, ao mesmo tempo que nega, pratica. Aí eu não acredito não, mas faça um banhozinho aí pra mim, que eu tô amanheci com todo quebrado. A Acho velha que história foi dos três olhado, pulinhos na maré na virada Pois do ano. é. É a velha história, todo Isso. mundo vai lá, Aí o dá cara seus diz três assim, pulinhos. foi olhado, fulano tá lhe olhando que você arranjou um bom emprego, toma um banhozinho de manjericão que não faz mal não. Aí quando você fala assim, orixá, não, tá amarrado o nome do senhor, eu digo, aí você tomou banho de manjericão e agora diz que, né, diz que tá ruim. Eu conheço um monte de gente que incensa a casa, despacha a porta, e diz que odeia a religião de matriz africana, mas quando acorda de manhã, pega uma latinha, joga água. Tem uns que disfarça, escova o dente, aí pega a latinha, escova o dente, lava o olho e a latinha que sobra, o restinho que sobra, aí joga assim. Eu digo, e por que jogou 3 vezes? Se você era só para jogar água fora, porque não jogou de vez? Despejou no cantinho. Não é verdade? Pois é, rapaz. É assim. E muitos vêm pelas mãos das parteiras, né? É engraçado como nossos pensamentos, povo preto é assim, né? Eu pensando aqui nas parteiras, porque, na verdade, olha outra questão, você falou da não assistência médica oficial, e quantas crianças vieram ao mundo a partir dessas mãos negras e indígenas também, né? Das chamadas parteiras. Parteiras. Não é? Eu, há uns 10 anos, estive em Cabaceira do Paraguaçu,
Aí conheci algumas parteiras ainda daquela região, gente, que coisa. Os casos, porque você saber que existiram, você ter ouvido sua mãe falar e tal, mas você conversar com elas, gente, que coisa maravilhosa. Contar algumas questões, assim, do que ele mostrar, assim, uma ruma de 30, 40, 50 pessoas, todas trazidas ao mundo, né? Através dessas mulheres, que coisa, sem nenhum instrumento eletrônico. Pois é, Não é? pois é. E Coisa quando arranca muito o linda. dente, joga no telhado. Joga no telhado. Quem foi que mandou isso? Quem mandou? Foi a Europa? Foi que mandou. Arranca o dente e joga no telhado. Que é para o menino não ficar, o dente não demorar de crescer. Essas crenças e valores são nossos, passados pelos nossos e pelas nossas, né? Principalmente pelas mulheres. E a gente se nega, o racismo é tão violento que a gente se nega o tempo todo a ser quem é. Invisibiliza e nega, contradiz e traz depressão. Porque quando você não é o que é, você fica deprimido, porque você tem que fingir que é algo que você não é. Isso. Então, você é obrigado a se travestir, não sei se a palavra é corretamente, politicamente correta, mas você é o tempo todo obrigado a fingir. Isso. Né? Então, assim, o meu pai biológico tinha uma casa, a casa que ele morava era um centro. Toda segunda-feira distribuía as flores do velho, que a gente chama de pipoca, o doburu, e distribuía na porta. Meu pai usava uma roupa branca, ficava ali atendendo as pessoas que iam lá buscar caridade. Acendia uma vela, rezava, cantava, tal. Mas quando chegava alguém na porta para matricular na escola apostólico romano, porque ele tinha um medo, ele ia dizer o que não era, para perder a matrícula do filho na escola. Então, essa negação adoece. Né? Senhoras de idade, meu querido Dado Brazzaville, que nos oferece esse estúdio aqui, Casa dos Artistas, mulheres que para ir para um médico tinha que fazer o cabelo, como se não existisse cabelo. Fazer o cabelo é você pegar aí numa casa, ou a pessoa vir na sua casa, passar um ferro para alisar. Na Liberdade, Caixa d'Água, Palmiúda, esses lugares, Cidade Nova, tinha as placas, alisa-se e cacheia-se. Isso. Aí a pessoa pagava para meter o ferro para alisar o cabelo. E tinha que ter o lenço na bolsa. Porque se chovesse ou ameaçasse, tinha que amarrar, logo cobrir, para não estragar. As mulheres botaram Nero, encher a cabeça de Bob e de Missy, para prender, para poder esperar o namorado. Porque se soltar antes desmancha. Então o cara ia chegar, vamos dizer, 7, você só solta 6h30. Para poder parecer com a outra, com a boneca, naquele tempo. Que tinha aquelas bonecas beijoca, lembra? Daquelas empresas. Então, você é estrela, né? Boneca estrela. Para parecer como que era possível de beleza. Porque ser mulher negra já era feia. Já estava fora. O homem era mais fácil, porque raspava tudo. E toma ele tapa segunda-feira na hora que fosse para a escola. Cortou o cabelo, não me avisou. Pá, eu sou Ailton. Número 2, 3, sentava na frente. Quando acabava a aula, minha cabeça estava ardendo, tanto tapa que eu tomava. Né? Então, a gente naturalizou. É isso que eu falo, que o racismo, a gente sofre isso desde a barriga da nossa mãe, né? Desde a concepção até o dia de ir embora daqui. É um sistema perverso. E a gente conta essas histórias assim, claro, hoje falou rindo, no início, que a gente mantém a nossa alegria, né? Sim. Ninguém vai tirar isso da gente. Não. Mas quando você conta, a gente dá risada, mas foi um momento difícil e é um momento difícil essa vivência nesse país, esse país racista, né? Muito. É um sistema perverso mesmo. Eu sempre digo, é um sistema perverso. Cruel, muito cruel e, de fato, nós precisamos continuar nessa lida de busca por essa compreensão da não necessidade da diferença, né? Entender que somos diferentes, mas o tratamento ele precisa ser o mais igual possível, porque no entendimento religioso nós somos uma coisa só, né? Matéria de carne e osso que vai ter um único fim. Equidade. E tem gente que fala assim, vem vocês com essa conversa de novembro negro. Não existe isso. Para que negócio de novembro negro? É chato ficar falando de preto. Chato. São 354 anos de escravidão. Isso que faz mal. Um novembro não faz mal a ninguém. Agora, 354 anos de escravidão oficial, certo? Ser proibido de entrar numa escola.
Negros e leprosos, que é ranceníase, né? Sim, sim. Negros e leprosos não podiam entrar na escola. Isso que é chato. Isso que deformou esse país. Enquanto a gente não resolve isso, tome de Novembro Negro, e tome de Consciência Negra. E salve o Elias. zumbi. Pronto. Elias, eu quero parabenizar você por esse trabalho de você combater a intolerância. Não só combater, como você vem fazer com que as pessoas conheçam isso, conheçam as outras religiões. Não é fácil, tá certo? Mas dizem que os problemas só vêm para gente grande, tá? E se chegou para você isso, eu sei que você é um homem grande e vai fazer a diferença. Dizem que o frio vem conforme o cobertor, né? Pois Algumas pessoas já me disseram isso em algumas outras situações. Você está repetindo com suas palavras o que já me disseram dentro da religião e em alguns outros momentos assim, não. Aguente porque se te deram, é porque você suporta. Essa galinha é sua. Essa é sua, isso. vai penar e seja feliz, faça o melhor possível. E aí eu entendo cada vez mais que cada momento desse realmente é mais uma missão, é mais uma responsabilidade. Como eu costumo dizer ao Padre Lázaro sempre, Padre Lázaro, as pessoas se enganam quando pensam assim, pô, ele deve ser o cara metido a alguma coisa. Eu digo, eu não sou metido a nada, eu fico preocupado com tanta responsabilidade e querendo fazer mais, porque eu estou vendo que tem muita gente que não quer fazer, aí eu tenho que citar Bob Marley, né? Porque, na verdade, depois daquele atentado em que ele recebe 3 projéteis, logo depois ele vai para a sua missão em palco, que era de união de povos também, como sempre cantava o amor e a busca dessa compreensão nossa pela liberdade. E aí alguém pergunta como é que ele sofre um atentado e logo depois ele está cantando, e a grande resposta, né, que está inclusive naquele filme A Lenda, né, com Will Smith, se quem quer fazer mal a esse mundo, quem trabalha pelo mal não descansa, como é que eu vou descansar? Não é? Então, nós não podemos descansar, irmão Ailton, nós não podemos descansar, irmão, porque na verdade a luta é constante e incessante. Isso. Então, com jeito, com fé, com equilíbrio, sendo água, como está na moda dizer, vamos trilhar os caminhos para a gente chegar nessa fonte de unidade, de respeito, de compreensão, de amor, que não é um amor utópico, é um amor entendendo que o outro ele pode ser amado tranquilamente, deixando com que ele faça o que ele quer, agora sem exagero, sem exacerbação, sem extrapolar os limites daquilo que nós entendemos como ser possível a democracia. Então, prazer também, e quando tiver oportunidade em outras atividades que precisar, pode contar com seu irmão aqui para somar. Bom. Instituto Reparação, terminando aqui mais um episódio. O Instituto tem sede própria na Praça da Sé, número 22, entidade sem fins lucrativos, não é partidária, não pertence a nenhum governo, é da sociedade civil para a sociedade civil, numa perspectiva de educação antirracista. Irmão Carlos Sampaio. Um abraço a todos. Mais uma vez a gente está aqui trazendo temas importantes, temas relevantes para a sociedade baiana e a sociedade do nosso país. Ok? Até a próxima.